E eu, cara, de nada, imagina, que eu precisar, eu tô aqui para fornecer informação. É, bom, a minha história para sair do Brasil começou em 2012, foi quando eu estava vendo o processo da dupla cidadania da minha família. Eu fui para a Itália, fiquei lá até ser reconhecida, depois eu fui para o Reino Unido. Nesse meio tempo, estudando inglês, né? Porque meu inglês não era muito bom no Brasil, infelizmente, então tinha que dar uma aprimorada. Em 2000, eu fui no final de 2012. Em 2013 eu conheci o meu marido em Londres. Ele era brasileiro. Foi estudar um mês inglês lá, eu acabei conhecendo ele e ele me propôs para vir para o Canadá. E a gente acabou vindo para o Canadá em 2014. Ficamos aqui um ano e meio e depois voltamos para o Reino Unido, porque por causa de proposta de trabalho. Chegando no Reino Unido, eu sempre trabalhei no Brasil na área de previdência privada, não na área de contabilidade, que eu sou formada em administração. E chegando no Reino Unido, eu consegui um trabalho para trabalhar na parte de revenue, fazer revenue accountant. Eu não sei o nome dessa área em português, para dizer bem sinceramente. A parte de onde é faturamento, eu acho que é no Brasil, sabe? Como eu sou formada em administração e eu queria, claro, continuar tendo um emprego melhor e ter um salário melhor, porque quem é qualified, ACC é qualified no Reino Unido, os salários são muito bons. Então, foi isso que eu mirei. Então, eu comecei a pesquisar e eu conheci o ACCA. E aí eu comecei a estudar ACCA no Reino Unido. Uma isenção, tive a isenção da primeira prova, e o resto eu tive que fazer na marra, estudar. Eu fiz, deixa eu ver aqui que eu tenho uma lista aqui. Eu fiz os três do Applied Knowledge, e eu fiz o Applied Knowledge e fiz três do Applied Skills, que foi o Corporate and Business Law, Taxation e Financial Reporting. Olha, quando eu fiz o Financial Accounting, que foi a primeira prova que eu fui fazer, é, foi bem difícil, eu falhei a primeira vez, mas pelo menos eu entendi como é que funcionava a prova, né? Aí depois disso, eu fiz um curso lá no Reino Unido, à distância, e eu aprendi, né, as técnicas, e claro, você tem que estudar e entender como é que funciona o cálculo, as regras, não tem jeito, né? Então, que é bastante difícil, né? Com certeza, fazendo um curso, só fazendo um curso você entender melhor, principalmente porque daí você entende como que as questões funcionam na prova, né? E aí eu, e aí eu passei pela segunda vez. Aí eu aprendi como estudar, né? Para as provas. Eu fiz as provas lá, e aí como o Reino Unido é um excelente país para morar, eu jamais mudaria do Reino Unido. Mas meu marido, como ele se apaixonou pelo Canadá e ele quis voltar para cá. E aí a gente viu a possibilidade né, como a gente tinha residência permanente no Reino Unido, vamos ver a possibilidade de se mudar para o Canadá. Existem vários meios de você se mudar para o Canadá. Você pode mudar direto como permanente, residência permanente, você pode aplicar. Eu e meu marido, a gente é acima de 35 anos, então a gente teria 0 pontos por idade. Então, a outra opção aqui é você fazer um curso de graduação ou pós-graduação, mestrado. Se você faz um curso, por exemplo, no meu caso, uma pós-graduação em accounting, né, que daí eu já quis usar isso como imigração e também já para ter uma formação em contabilidade, né? Então, o meu curso são 2 anos e aí deu direito de visto de trabalho para o meu marido por 2 anos. Depois que você se forma, e aí ele pode trabalhar normal, período integral, e eu posso trabalhar 20 horas por semana. Depois que você termina o seu curso, você pode aplicar por, eles chamam PGWP, que é Postgraduate Work Permit, que aí te dá mais 3 anos de Work Permit para você e para o seu marido, ou para o seu cônjuge, né? E aí, depois disso, você pode aplicar para residência permanente. E a gente veio dessa forma. Estamos aqui ainda. Eu estou terminando o meu curso de imigração, né? Porque para o CPA você precisa ter os pré-requisitos, se você não é formado em contabilidade. Mas mesmo assim, se
você é formado em contabilidade, se você tem mais 10 anos, eu acho que tem certas coisas, mas você tem mais de 10 anos de formado, tem certas coisas que você precisa reciclar. Por exemplo, aqui tem Canadian Law, que é uma coisa que você nem só estudando aqui você vai conseguir ter Canadian Law, né? Então é uma coisa que você vai ter que, como pré-requisito, você vai ter que estudar antes de começar o CPA, entendeu? E agora eu estou terminando meu curso de pós-graduação para começar o CPA. Aqui para o Canadá, o CPA ele é melhor no sentido porque é mais local, né? Assim que eu cheguei no Canadá, eu apliquei para uma vaga de trabalho. No dia seguinte, essa empresa de recrutamento me ligou. Falou: Ah, você tem CCA? Excelente, você é part qualified. Esse CCA, nós temos uma empresa aqui que está procurando qualquer qualificação. CPA, CCA, entendeu? Aí eu falei: Ótimo, já abriu as portas para mim aqui. Só que como CPA é mais local do Canadá, eu resolvi mudar e fazer o CPA. Mesmo, pelo menos, quando eu vim para cá, né? Você tendo CPA e tendo esse CA, um é equivalente ao outro. Então, se algum dia eu quiser mudar para o Reino Unido, eu acredito que eu vou conseguir ser esse CA lá também. O CPA Canadá, ele tem, acho que são 12 pré-requisitos, requirements, e ele, tirando o Canadian Law, eu consegui eliminar todos. Então, por exemplo, se eu. É porque agora eu não, como eu estou estudando a pós-graduação, eu não consegui entrar diretamente no CPA, mas se eu quisesse, eu entraria direto no CPA, né? No programa deles, porque o CPA, eles são. É diferente do CCA. E CCA são exames que você faz a cada etapa. Aqui você faz um exame final, que chama de Final Examination, que são 3 dias de prova, mas até chegar lá você tem módulos. Então você faz módulo 1, módulo 2, são trabalhos em grupo. É um approach ali um pouco diferente do ECCA. Eles, eles querem testar mais, assim, eu acho que a capacidade de ser gerente mesmo, de interação, esse tipo de coisa com outras pessoas, trabalho em grupo, trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Eu trabalhava na área financeira no Brasil, na parte na verdade, de previdência privada, mas eu fazia folha de pagamento, por exemplo, na parte de previdência privada, né? Folha de pagamento dos aposentados. Eu vejo aqui que tem muita opção, tanto aqui quanto no Reino Unido. Tanto que eu mesmo trabalhando sem ter experiência nenhuma, eles me deram oportunidade no Reino Unido para trabalhar na área de contabilidade. Era uma vaga bem inicial, óbvio, né? Você começando assim, bem júnior, né? Como fala no Brasil. Mas eles me deram oportunidade por ter o background na área financeira, né? E tem muita opção de trabalho. É diferente do Brasil, você consegue as coisas por mérito. Então, você trabalha duro, você faz as coisas corretas. Não quer dizer que você trabalhar 12 horas por dia, entende? Mas você faz as coisas corretas, você é comprometido, você é ponta firme e você é reconhecido, sabe? Diferente no Brasil, às vezes, onde eu trabalhava, infelizmente, tinha muita questão de ser preferida, indicação, se você é amigo, esse tipo de coisa. E eu não vejo, talvez eu não, né, acontece, óbvio, mas é diferente, é um pouco diferente, você consegue as coisas por mérito. Eu, quando saí do Brasil, eu sei que algumas pessoas acabam ficando com muito medo de não conseguir trabalhar na área, mas eu tenho, meu marido brinca que é síndrome de vira-lata, né? Que a gente brasileiro acha que sai do Brasil e se sente menos, né? E é uma coisa que eu acho que o brasileiro não deveria ter, porque o brasileiro é muito valorizado pelo nosso esforço, sabe? Quando a gente se compromete, trabalha duro, a gente é bastante valorizado. Então, que as pessoas que estariam saindo, né? Quem tem condições de começar o SCA antes de sair do Brasil é uma vantagem gigante, né? Então, você já sai. Quando o recrutador olha o seu currículo e vai ver esse CA lá, você já é destacado. Se você não tiver esse CA, se tiver esse CA, é experiência fora do Reino Unido, ou fora do Canadá. É uma experiência de um país que não fala inglês, entendeu? Então, apesar de ser reconhecido, fica um pouco mais difícil, mas se você tem o CCA no seu, uma palavra conhecida, uma empresa conhecida, isso já te abre bastante né, o caminho. E o que eu diria para as pessoas é aplicar. Você meio que troca as palavras, fala os verbos errados, não importa, as pessoas se esforçam
para entender você, entendeu? Então, tem que tentar, porque ninguém está preparado. As pessoas falam, ah, eu vou esperar estar pronta para ou pronto para tentar. Não, não, ninguém está pronto. Tenta antes, e aí fica pronto durante. Eles querem pessoas comprometidas. E aqui, por exemplo, no Canadá, todo mundo tem sotaque. Todo mundo é estrangeiro. Entendeu? Você raramente, na empresa de trabalho, tem canadenses, pessoas que nasceram aqui, primeira geração de canadenses, mas todo mundo tem sotaque, entendeu? Então, não tem, todo mundo está acostumado, os ouvidos, você se acostuma com o sotaque depois de algum tempo, principalmente no Reino Unido. Mesmo no Reino Unido, tem inglês que não se entendem, porque eles são de Liverpool e são do sul da Inglaterra. Ou lá do meio de Londres, os Cockneys também, que é quase impossível entender, entendeu? É inglês, mas é um sotaque terrível, nem os próprios ingleses se entendem. Então é assim mesmo, não tem que... Eu entendo um pouco da insegurança, mas tem que meter a cara, porque é possível, é muito possível. Não é tão difícil assim quando você realmente tenta. Só dizer que, né, precisar de mais alguma informação, eu estou disponível e boa sorte para todo mundo que está aí nessa trajetória de sair do Brasil.